Capítulo 20. Em retrospecto, hoje, vejo que esta conversa com Mamirá foi um marco em minha visão do mundo. Antes dela eu nada sabia sobre Mizuagi. Ainda era uma menina ingênua com um pouco entendimento das coisas. Mas depois começaria a ver o que um homem como o Dr. Caranguejo pretendia ao gastar tanto tempo e dinheiro em Gion. Uma vez que a gente descobre este tipo de coisa, nunca mais esquece. Eu já não conseguia pensar nele da mesma maneira que antes. Mais tarde, naquela noite, na Okiá, fiquei acordada em meu quarto esperando que Hatsumomo e Abóbora subissem as escadas. Devia ser mais ou menos 1 da manhã quando enfim chegaram. Eu sabia que a Abóbora estava cansada pelo modo como suas mãos batiam nos degraus, porque às vezes subia a escada íngreme de 4 feito um cachorro, antes de fechar a porta do quarto delas. Hatsumomo chamou uma das criadas e pediu uma cerveja. Não, espere um minuto, disse ela, traga 2. Quero que a Abóbora beba comigo. Por favor, Hatsumomo, ouvi a Abóbora dizer, prefiro beber cuspe. Você vai ler em voz alta para mim enquanto eu bebo a minha, de modo que também pode beber uma. Além disso, odeio quando as pessoas estão sóbrias demais, é nauseante. Depois disso, a criada desceu as escadas. Quando voltou, ouvi copos tilintando na sua bandeja. Por um longo tempo fiquei com o ouvido na porta do meu quarto escutando a Abóbora ler um artigo sobre um novo ator kabuki. Finalmente, Hatsumomo cambaleou para o corredor e abriu a porta do banheiro de cima. Abóbora, chamou. Não está com vontade de comer uma tigela de macarrão? Não, senhora. Veja se encontra o vendedor de macarrão na rua. Compre uma para você também, para me fazer companhia. A Abóbora suspirou e desceu direto às escadas, mas tive de esperar que Hatsumomo voltasse ao quarto antes de ir atrás dela. Eu poderia nem ter alcançado a Abóbora, mas ela estava tão exausta que quase se arrastava. Quando eu cheguei até ela, pareceu alarmada e perguntou o que acontecera. Nada, garanti. Só que preciso desesperadamente da sua ajuda. Ah, Shio-chan, falou ela. E acho que era a única pessoa que ainda me chamava assim. Não tenho tempo. Estou tentando achar macarrão para Hatsumomo e ela vai querer que eu também coma. Tenho medo de vomitar em cima dela. Ai, coitadinha, falei sincera. Você parece gelo começando a derreter. O rosto dela estava flácido de exaustão e o peso de sua roupa parecia puxá-la para o chão. Eu a mandei sentar e disse que encontraria macarrão e o traria até ela. A Abóbora estava tão cansada que nem protestou. Só me deu dinheiro e sentou num banco junto ao riacho Shirakawa. Levei algum tempo para encontrar um vendedor de macarrão, mas consegui. Quando voltei trazendo 2 tigelas de macarrão fumegante, a Abóbora dormia profundamente com a cabeça jogada para trás e a boca aberta como se esperasse beber gotas de chuva. Eram umas 2 da manhã e havia poucas pessoas na rua. Um grupo de homens pareceu achar a Abóbora a coisa mais engraçada do mundo. E admito que era estranho ver uma aprendiz em traje completo roncando num banco. Coloquei as tigelas ao seu lado e a acordei o mais suavemente possível. Abóbora, preciso muito de um favor seu, mas receio que não fique feliz ao ouvir o que é. Não importa, disse ela, nada mais me deixa feliz. Esta tarde você estava com Hatsumomo quando ela falou com o doutor. Acho que todo o meu futuro será afetado por esta conversa. Hatsumomo deve ter contado alguma mentira a meu respeito, porque agora o doutor não quer mais me ver. Por mais que eu odiasse Hatsumomo,
E por mais que quisesse saber o que ela fizera naquela tarde, lamentei ter de mencionar o assunto com a abóbora. Ela devia estar sofrendo tanto que mesmo a leve pressão que fiz foi demais. E imediatamente as lágrimas desceram por suas faces, como se elas viesse acumulando havia anos. Eu não sabia, Shio-san, falou, remexendo no obi à procura de um lenço. Eu não fazia ideia do que Hatsumomo ia dizer, mas como alguém poderia saber? Não é isso. Eu não sabia que alguém podia ser tão mau. Não entendo. Ela faz coisas sem motivo nenhum, exceto magoar os outros. E a pior parte é que ela pensa que eu a admiro e que quero ser igual a ela, mas eu a odeio. Nunca odiei ninguém tanto assim. Àquela altura, o lenço amarelo da pobre abóbora estava todo sujo de maquiagem branca. Se antes ela parecia um cubo de gelo derretendo, agora era uma poça. Abóbora, me escute, por favor, falei. Eu não lhe pediria isso se houvesse outro jeito. Mas não quero voltar a ser criada a vida toda. E é o que vai acontecer se Hatsumomo vencer. Ela não vai parar até me transformar numa barata debaixo do seu pé. Quero dizer, se você não me ajudar a escapar, ela me esmagará. A abóbora achou engraçado e nós duas começamos a rir. Enquanto ela estava entre rir e chorar, peguei o seu lenço e tentei ajeitar sua maquiagem. Fiquei tão comovida ao ver de novo a velha abóbora, que outrora fora minha amiga, que meus olhos se umedeceram e acabamos abraçadas. Ah, abóbora, sua maquiagem ficou toda borrada. Tudo bem. Posso dizer a Hatsumomo que um bêbado apareceu do nada e esfregou um lenço no meu rosto e que nem pude me defender porque estava segurando as tigelas de macarrão. Achei que ela fosse parar por aí, mas respirou fundo e prosseguiu. Eu quero ajudar você, Shio, mas estou fora há muito tempo. Hatsumomo virá à minha procura se eu não voltar correndo e se nos vir juntas. Eu só preciso fazer umas perguntas, abóbora. Só me diga como foi que Hatsumomo descobriu que eu tenho entretido o doutor na casa de Shashirai. Ah, isso, disse a abóbora. Ela tentou implicar com você há uns dias, falando sobre o embaixador alemão, mas você pareceu não se importar. Ficou tão calma que ela achou que você e Mamerá deviam ter algum plano. Então, ela foi até o cartório de registros de Awadi-san e perguntou em que casas de chá você andava. Quando ouviu que a Shirai era uma delas, ficou com aquele olhar e começamos a ir lá na mesma noite procurando o doutor. Fomos 2 vezes, até encontrarmos vocês. Poucos homens ricos frequentavam a Shirai. Por isso, o Hatsumomo devia ter pensado imediatamente no Dr. Caranguejo. Foi então que compreendi que ele, sendo conhecido em Gion como especialista em Mizuagi, ela devia ter entendido de imediato o que Mamerra pretendia. E o que ela disse a ele depois que vocês saíram. O doutor nem quis falar conosco. Bem, a abóbora disse. Eles conversaram um pouco, então Hatsumomo fingiu que se lembrava de uma história e disse: há uma jovem aprendiz chamada Sayuri que mora na minha Okiá. Quando ouviu seu nome, o doutor, acredite, se encolheu como se uma abelha o tivesse picado e disse: você a conhece? Então Hatsumomo me disse: bem, claro que conheço, doutor, pois ela não mora na minha Okiá? Depois disse mais alguma coisa que não recordo, então eu não devia falar de Sayuri, porque, bem, na verdade estou guardando um segredo dela. Gelei ao ouvir isso. Estava certa
de que Hatsumomo inventara algo horrível. Abóbora, e que segredo era esse? Bom, não sei se entendi, disse ela. Não pareceu muito importante. Hatsumomo contou que perto da Okiá morava um rapaz e que mamãe proibia qualquer tipo de namoro. Hatsumomo disse que você e esse rapaz se amavam e que ela não se importava de proteger você, porque achava a mamãe severa demais. Disse que até deixava vocês dois ficarem algum tempo sozinhos no quarto dela, quando mamãe não estava. E depois disse: Ah, doutor, eu nem devia ter lhe contado. E se mamãe ficar sabendo depois de todo o trabalho que tive guardando o segredo de Sayuri? Mas o doutor disse que agradecia pelo que Hatsumomo lhe contara e que guardaria segredo. Eu bem podia imaginar como Hatsumomo devia ter saboreado sua pequena armadilha. Perguntei à abóbora se havia mais alguma coisa, mas ela disse que não. Agradeci-lhe muitas vezes por me ajudar e disse quanto lamentava que ela tivesse de passar esses anos como escrava de Hatsumomo. Acho que algum bem saiu disso, comentou ela. Há poucos dias mamãe disse que pretende me adotar. Vou realizar meu sonho de ter um lugar para passar a vida. Fiquei quase nauseada ao ouvir essas palavras. Embora tenha dito que estava feliz por ela, era verdade que eu estava contente por Abóbora, mas também sabia que era importante para o plano de Mamerá que mamãe adotasse a mim. No dia seguinte, no apartamento de Mamerá, contei a ela o que descobrira. Assim que ouviu sobre o namorado, começou a balançar a cabeça enojada. Eu já sabia, mas ela me explicou que Hatsumomo encontrara um jeito muito inteligente de botar na cabeça do Dr. Caranguejo a ideia de que minha caverna já fora explorada pela enguia, entre aspas, de outro homem, por assim dizer. Mamerá ficou mais indignada ainda quando soube da iminente adoção de Abóbora. Acho que ainda temos uns poucos meses antes desta adoção, ponderou. O que significa que chegou a hora do seu Mizuagi, Sayuri. Quer você esteja pronta, quer não. Naquela mesma semana, Mamerá foi a uma loja e encomendou para mim uma espécie de bolo de arroz doce, o ekubo, palavra japonesa para covinha. Nós o chamamos assim porque tem uma pequena depressão no topo, com um minúsculo círculo vermelho no centro, que algumas pessoas acham muito sugestivo. Sempre achei que parecessem travesseirinhos levemente amassados, como se uma mulher tivesse dormido neles e borrado com seu batom vermelho a parte afundada. Pois talvez estivesse cansada demais para remover a maquiagem antes de ir para a cama. Seja como for, quando uma geisha aprendiz se aproxima da hora do Mizuagi, presenteia os pretendentes com caixas deste ekubo. A maioria das aprendizes os dá a pelo menos uma dúzia de homens, talvez mais. Mas para mim haveria apenas Nobu e o Dr. Caranguejo, se tivéssemos sorte. De certa forma eu me entristecia por não dá-lo ao presidente. Por outro lado, tudo parecia tão repulsivo que eu não lamentava tanto assim que ele ficasse de fora. Foi fácil presentear Nobu com os ekubo. A dona da casa de chá Ishiriki arranjou para que ele viesse um pouco mais cedo certa noite. E Mamerá e eu o encontramos num quartinho que dava para o pátio de entrada. Eu lhe agradeci por toda a sua consideração, pois fora extremamente bondoso comigo nos últimos 6 meses, não apenas me chamando para participar de festas, até quando o presidente não estava, mas dando-me uma variedade de presentes além do pente ornamental naquela noite em que Hatsumomo viera. Depois de lhe agradecer, peguei a caixa de ekubo, embrulhada em papel e amarrada com fio áspero,
Fiz-lhe uma mesura e a empurrei sobre a mesa. Ele a aceitou. E Mamerra e eu lhe agradecemos mais algumas vezes pela bondade, com tantas mesuras que quase fiquei zonza. A pequena cerimônia foi breve e Nobu saiu levando a caixa nas mãos. Mais tarde, quando eu estava em sua festa, ele não se referiu ao assunto. Na verdade, acho que o encontro o deixara um pouco desconfortável. Mas com o Dr. Caranguejo foi bem diferente. Mamerra teve de começar circulando pelas principais casas de chá de Guion e pedindo às donas que lhe dissessem quando ele aparecesse. Esperamos algumas noites até que avisaram que ele estava em uma casa de chá chamada Yashino, como convidado de outro homem. Corri ao apartamento de Mamerra para mudar de roupa e parti para Yashino com a caixa de Ekobo, embrulhada num retângulo de seda. A Yashino era um estabelecimento mais novo, construído em estilo ocidental. Os aposentos eram elegantes à sua maneira, com vigas de madeira escura. Em vez de tatames e mesas rodeadas de almofadas, a sala a que fui levada naquela noite tinha assoalho de madeira, com um tapete persa escuro, uma mesa de café e algumas cadeiras muito estofadas. Devo admitir que não me ocorreu sentar-me numa das cadeiras. Em vez disso, me ajoelhei no tapete aguardando Mamerra, embora o chão fosse terrivelmente duro para meus joelhos. Eu ainda estava nessa posição meia hora mais tarde quando ela entrou. O que está fazendo? Isso não é um aposento em estilo japonês. Sente-se numa das cadeiras e trate de parecer que está à vontade aqui. Fiz o que ela ordenou. Mas quando se sentou à minha frente, ela parecia tão pouco à vontade quanto eu. O Dr. Caranguejo estava numa festa na sala ao lado. Mamerra o entretivera por algum tempo. Estou servindo muita cerveja a ele para que tenha de ir ao banheiro, disse-me. Quando ele for, vou abordá-lo no corredor e pedir que venha até aqui. Você deve lhe dar os Ekobo imediatamente. Não sei como ele vai reagir. Mas será a nossa única chance de desfazermos o mal que Hatsumomo causou. Mamerra saiu e esperei por um longo tempo em minha cadeira. Estava nervosa, com calor e preocupada que o suor fizesse minha maquiagem parecer um futon amassado. Procurei algo que pudesse me distrair e o melhor que consegui foi, de tempos em tempos, me levantar e olhar meu rosto num espelho na parede. Finalmente escutei vozes depois batidas à porta e Mamerra a abriu. É só um instante, por favor, doutor, disse ela. Avistei o doutor Caranguejo na escuridão do corredor. Tinha uma aparência tão severa quanto aqueles antigos retratos postos em saguões de bancos. Espiava-me através das lentes dos óculos. Eu não sabia bem o que fazer. Em geral, teria feito uma mesura, de modo que me ajoelhei no tapete para fazer isso. Embora soubesse que Mamerra não haveria de gostar, acho que o doutor nem olhou para mim. Prefiro voltar para a festa, disse ele a Mamerra. Por favor, dê-me licença. Sayuri lhe trouxe algo, doutor, disse-lhe Mamerra. É só um minuto. Por favor. Fez-lhe um gesto para que entrasse na sala e se sentasse numa das cadeiras estofadas. Depois acho que ela esqueceu o que me dissera pouco antes, pois ambas nós nos ajoelhamos no tapete, cada uma de um lado do Dr. Caranguejo. Estou certa de que ele se sentiu importante, com duas mulheres em trajes tão belos ajoelhadas a seus pés. Senti muito não vê-lo por tantos dias, comecei a dizer. O tempo já está ficando quente. Parece-me que se passou uma estação inteira. O médico não respondeu, apenas me olhou. Por favor, doutor, aceite esses Ekobo, prossegui. E depois de fazer a mesura, coloquei o pacote na mesa, perto da sua mão.
Ele pôs as mãos no colo como se dissesse que nem em sonho o tocaria. Por que está me dando isto? Perdoe-me, doutor, interveio Mamerha. Induzi Sayuri a pensar que o senhor gostaria de receber os Ekobo dela. Espero não ter me enganado. Pois se enganou. Talvez você não conheça essa menina tão bem quanto pensa. Eu tenho você em alto conceito, Mamerha-san, mas recomendá-la a mim não está à sua altura. Lamento, doutor, disse ela. Eu não tinha ideia de que sentia isso. Tinha a impressão de que o senhor gostava de Sayuri. Muito bem. Agora que está tudo esclarecido, voltarei à festa. Mas posso perguntar se Sayuri o ofendeu de alguma forma? As coisas parecem ter mudado de maneira tão inesperada. Ela certamente me ofendeu. Como lhe disse, fico ofendido com pessoas que me enganam. Sayuri-san, que vergonha você ter enganado o doutor, disse Mamerha. Deve ter lhe dito algo que sabia ser mentira. O que foi? Eu não sei, respondi do jeito mais inocente que pude. A não ser que fosse há algumas semanas, quando sugeri que estava esquentando e não esquentou. Mamerha me lançou um olhar expressivo quando eu disse isso. Acho que não gostou. Isso é entre vocês duas, disse o médico. Não é problema meu. Com licença. Mas, doutor, antes de ir, disse Mamerha, não poderia haver algum mal-entendido? Sayuri é uma menina honesta e jamais enganaria ninguém conscientemente. Ainda mais quem tem sido tão bom com ela. Pois eu sugiro que a interrogue sobre o rapaz da vizinhança, disse o doutor. Fiquei muito aliviada por ele abordar o assunto. Era um homem tão reservado que não me surpreenderia se recusasse falar da questão. Então esse é o problema, disse-lhe Mamerha. O senhor deve ter conversado com Hatsumomo. Não sei em que isso interessa, respondeu ele. Pois ela anda espalhando esta história por todo o Gion. É uma grande mentira. Desde que Sayuri recebeu um papel importante no palco, no Danças da Velha Capital, Hatsumomo gasta toda a sua energia tentando desgraçar Sayuri. Danças da Velha Capital era o maior evento anual de Gion. Sua duração era de apenas 6 semanas, começando no início de abril. Todos os papéis da dança tinham sido distribuídos havia alguns meses, e eu teria ficado honrada em receber algum. Uma de minhas professoras até me sugerira, mas até onde eu sabia, meu único papel seria na orquestra, não no palco. Mamerha insistira nisso para não provocar Hatsumomo. Quando o médico olhou para mim, fiz o possível para parecer alguém que dançaria num papel importante e já sabia disso havia algum tempo. Receio dizer, doutor, mas Hatsumomo é conhecida como mentirosa, prosseguiu Mamerha. É arriscado acreditar em qualquer coisa que ela diga. Se Hatsumomo é mentirosa, é a primeira vez que me dizem isso. Ninguém sonharia em lhe dizer uma coisa dessas, disse Mamerha, em voz baixa como se temesse ser escutada. Tantas geishas são desonestas. Nenhuma quer ser a primeira a acusar alguém, mas ou eu estou lhe mentindo agora, ou Hatsumomo mentiu ao contar essa história. É questão de decidir a quem de nós duas conhece melhor, doutor, e em qual de nós confia mais. Não vejo por que Hatsumomo inventaria histórias, apenas porque Sayuri recebeu um papel no palco. O senhor certamente não conheceu a irmã mais nova de Hatsumomo, Abóbora. Hatsumomo esperava que Abóbora recebesse certo papel, mas parece que em vez disso ele acabou caindo para Sayuri. E eu recebi o papel que Hatsumomo queria. Mas nada disso importa se há dúvidas quanto à integridade de Sayuri.
Entendo que o senhor prefira não aceitar os seus ECOBO. O médico ficou me encarando um longo tempo até que se pronunciou. Vou pedir a um dos médicos de meu hospital que a examine. Eu gostaria de cooperar no que puder, respondeu Mamerra. Mas terei dificuldade em arranjar isso, pois o senhor ainda nem aceitou patrocinar o Mizuagi de Sayuri. Se há dúvidas quanto à integridade dela, bem, Sayuri vai presentear muitos homens importantes com Ikubo. Estou certa de que a maioria deles não dará ouvidos às histórias de Hatsumomo. Isso pareceu surtir o efeito que Mamerra desejava. O doutor Caranguejo ficou sentado em silêncio algum tempo, então disse: Não sei bem o que fazer. É a primeira vez que me encontro em posição tão estranha. Por favor, aceite os Ekubo e vamos esquecer as tolices de Hatsumomo. Muitas vezes ouvi falar em moças desonestas que arranjam um Mizuagi para uma época do mês em que será fácil enganar um homem. Mas sou médico, não será tão fácil me enganar. Mas ninguém está tentando enganá-lo. Não muito depois ele se levantou e saiu da sala, andando de seu jeito arqueado. Eu estava ocupada demais despedindo-me com mesuras, que não pude ver se ele levara consigo os Ekubo. Mas, para meu alívio, depois que Mamerra e ele saíram, olhei para a mesa e o pacote já não estava lá. Quando Mamerra mencionou meu papel no palco, pensei que estava inventando uma história na hora para explicar por que Hatsumomo mentiria a meu respeito. Assim, você pode imaginar minha surpresa quando no dia seguinte descobri que ela falara a verdade ou, se não era bem a verdade na hora, Mamerra confiara em que seria antes do fim da semana. Naquela época, meados da década de 1930, umas 700 ou 800 geishas trabalhavam em Gion. Não eram necessárias mais do que 60 a cada primavera para a produção do Danças da Velha Capital, de forma que a competição por papéis destruíra mais de uma amizade. Mamerra não fora sincera ao dizer que tirara o papel de Hatsumomo, pois era uma das poucas geishas de Gion a quem garantiam um papel solo todo ano. Mas era bem verdade que Hatsumomo estivera desesperada por ver sua irmã mais nova no palco. Não sei de onde tirar a ideia de que isso seria possível. Abóbora podia ter recebido o prêmio de aprendiz e outras honrarias, mas nunca fora boa na dança. No entanto, poucos dias antes que eu presenteasse o doutor com meus Ekubo, uma aprendiz de 17 anos, com um papel solo, caíra de uma escada e machucara a perna. A pobre ficou arrasada, mas todas as outras aprendizes de Gion ficariam felizes em se aproveitar do infortúnio dela e cobrir o seu papel. E foi esse papel que no fim me coube. Naquela época eu tinha apenas 15 anos e nunca dançara num palco, o que não queria dizer que eu não estivesse pronta. Passara tantas noites na Okiá, em vez de ir a festas, como a maioria das aprendizes, que muitas vezes titia tocava o shamisen para eu treinar dança. Era por isso que, aos 15, já chegara ao nível 11, embora provavelmente não tivesse mais talento para a dança do que qualquer pessoa. Se Mamerra não estivesse tão determinada a me esconder do público por causa de Hatsumomo, eu poderia ter tido um papel nas danças já no ano anterior. Minha escalação aconteceu em meados de março, de modo que tive apenas um mês para treinar. Por sorte, minha professora de dança me ajudou muito, diversas vezes trabalhando comigo em particular à tarde,
Mamãe só descobriu o que acontecera, pois Hatsumomo não lhe diria. Dias depois, quando ouviu o boato durante um jogo de mahjong. Voltou a Okiá e me perguntou se era verdade. Depois que eu lhe disse que sim, ela se afastou com aquele olhar perplexo que teria se o cachorro tivesse assumido os seus livros de contabilidade. Naturalmente, Hatsumomo ficaria furiosa, mas Mameha não estava preocupada com isso. Chegara a hora, disse, de empurrarmos Hatsumomo para fora do ringue.